Olá pessoal, meu nome é Caetano e esse é o nosso canal sobre questão agrária. Bom gente, na aula de hoje a gente vai debater por que é que a gente precisa voltar a falar de reforma agrária no Brasil. Bom, eu quero começar essa conversa pensando assim que você reflita sobre tudo isso que a gente está vivendo por conta da pandemia de Covid-19. Bom, para muita gente que tem emprego, principalmente a classe média, ela está vendo, né, que muitas funções que antes eram feitas no trabalho, no local de trabalho, elas podem ser muito bem feitas em casa. Então, muitas pessoas de classe média têm tentado refletir sobre se realmente precisa, né, estar morando na cidade para desempenhar suas funções de trabalho, para gerir seu negócio, para fazer reunião, etc. Né? E está tendo um movimento, né, de várias pessoas que têm feito essa reflexão e vê que, na verdade, pode muito bem levar a sua vida numa casa do campo, no meio rural, numa fazenda, em contato com a natureza, e continuar trabalhando, continuar escrevendo seu livro, continuar gerenciando seu negócio, continuar fazendo as suas reuniões de pesquisa, ou seja, até aula, né? Claro que isso é um ponto aí de polêmica, mas até alguns professores estão, né, dando aula à distância e estão se colocando também nessa disposição, apesar de que, né, nada substitui a aula presencial, né, pelo menos eu acho. Mas enfim, o fato é que as pessoas estão refletindo se necessitam de fato estar aí todo mundo junto na cidade para desempenhar suas atividades econômicas. Então está tendo esse movimento de que algumas pessoas estão realmente dizendo, por que que agora eu não mudo minha vida, não mudo meu estilo de vida e vou morar no campo, sabe? Eu vou criar uma vaquinha para ter aquele leite fresco todo dia, vou ter ovo, né? Vou criar galinha para ter ovo, vou fazer uma horta agroecológica para ter aquele produto fresco todo dia. Então as pessoas têm realmente feito essa reflexão. E assim, quando a gente fala de reforma agrária, entretanto, a gente está falando de uma política pública, a gente não está falando da opção individual da pessoa. Então, assim, a gente muda um pouco essa discussão, tá? Mas, assim, o foco, ele é o mesmo, ou seja, por que é que a gente também não pode refletir sobre uma outra opção de vida para as pessoas que vivem no Brasil? Por que é que a gente não pode pensar que várias pessoas que estão hoje na cidade, muitas desempregadas, muitas pessoas com dificuldades sanitárias, por que é que essas pessoas também não podem ter essa opção de vida? Porque a gente não pode ter uma política pública para fazer com que essas pessoas também possam, se for escolha delas, mudar de vida, né? Comprar um sítiozinho ou ganhar um sítiozinho do Estado, um lote. Então a política de reforma agrária ele passa primeiramente por essa reflexão. E em segundo lugar, a gente tem que entender, né, que quando a gente está falando de uma política pública, a gente também está pensando do nosso país, no nosso Brasil. Tá? Então a gente precisa ter um projeto nacionalista, mas que esse projeto nacionalista não seja simplesmente usar uma camisa da seleção, usar a bandeira, mas que integre também a questão da nossa economia. Então a gente precisa compreender que o patriotismo ele não pode se restringir só a você colocar ali a bandeirinha do Brasil no seu perfil do Twitter ou na sua conta lá do Instagram, uma foto sua com a camisa da seleção, tá? Então a gente precisa ser nacionalista também no aspecto econômico. E um país ele não se desenvolve se ele não tem boas universidades, se ele não tem grandes empresas, boas empresas, uma boa economia nacional. E quando a gente fala de reforma agrária, a gente fala também de fortalecer essa economia nacional, ou seja, da gente ter uma classe média rural que consiga
ter um poder de compra das nossas indústrias, né, que consiga produzir produtos de excelência, que possam competir no mercado internacional, que possam ocupar as prateleiras do supermercado. Então a gente tem feito também essa reflexão, ou seja, falar de reforma agrária é falar da nossa economia. E ainda falando sobre essa coisa de você pensar o Brasil, pensar um projeto para o Brasil, a gente tem que entender que não se pode amar o Brasil e odiar o povo brasileiro. A gente tem que amar o povo brasileiro. E o povo brasileiro, ele é um povo muito diverso. Ele é composto, né, pelos índios, ele é composto pelos quilombolas, ele é composto pela população negra, pelas mulheres, pela população LGBT, ele é composto pelos nordestinos, pelos gaúchos, pela população da região amazônica. Então a gente tem uma diversidade enorme no Brasil. Então a gente não pode achar que a gente ser patriota é somente usar a nossa camisa e ficar ali falando mal dos indígenas, falando mal dos quilombolas. Não. A nossa noção de patriotismo, ela não pode ser uma noção contra os indígenas, ou contra os quilombolas, ou contra os nordestinos, né? A gente tem que ter pensar que nós gostamos do Brasil, e os indígenas, e os quilombolas, e os nordestinos, como a gente aqui do Nordeste, nós fazemos parte desse país. E não se pode amar esse povo brasileiro sem olhar a situação social que vive esse povo. Então a elite brasileira, ela tem mania de achar, né, que quem está passando fome, quem é pobre, o cara está passando necessidade é porque ele é vagabundo, porque ele não trabalha. Então existe um ódio da elite brasileira sobre a população pobre desse país, que ele é uma das coisas que mais prejudica um projeto de nação grande e soberana que a gente devia ter para o nosso Brasil. E por que é que eu estou falando sobre isso? Porque a gente não pode ter um projeto do país sem resolver a situação da desigualdade social e a situação da pobreza do povo brasileiro. E é aí que entra a reforma agrária. A reforma agrária é uma solução simples e direta para resolver esse problema. Sabe? Tem um vídeo no meu canal, que eu vou deixar aqui o link na descrição, que é um vídeo que a gente vai falar sobre a história da reforma agrária no mundo e também um pouco no Brasil. E a gente vê que diferentes governos, seja governos capitalistas, seja governo socialista, eles utilizaram da política da reforma agrária para esses dois aspectos. Primeiro, como política de desenvolvimento e segundo, como política para acabar a pobreza e a desigualdade. Mas como vocês vão ver nesse vídeo, esse vídeo ele tem aí vários modelos de reforma agrária, várias formas de se fazer reforma agrária. E aí a pergunta que fica, ok, vamos falar de uma reforma agrária, mas qual é a reforma agrária que a gente vai poder pensar e vai poder implementar no Brasil, sabendo que a gente está aí no século XXI, entrando já, né, na terceira década do século XXI. Então, qual é o modelo de reforma agrária que é apropriado para o nosso tempo? Bom, ninguém melhor para dar essa resposta do que um movimento que vem lutado ao longo de mais de 30 anos pela reforma agrária, que administra nada mais do que 1 milhão de assentados e acampados da reforma agrária, que tem vários intelectuais orgânicos que vêm refletindo sobre os diversos aspectos da reforma agrária, seja a escola, seja a produção, seja a formação, a saúde, a cultura, a questão de gênero, a questão LGBT. E esse movimento é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então é muito importante que a gente entenda o que é que o MST vem propondo como um modelo de reforma agrária viável, sustentável e que dá sim para a gente implementar no nosso Brasil. Então o MST ele lançou agora, há pouco tempo, né, quando assim, esse vídeo está sendo gravado em junho, então faz uma semana que ele lançou esse programa, mas é muito interessante. Eu vou deixar aqui também um vídeo que vai explicar um pouco qual é esse plano, tá? Mas ele não é um grande plano de 1000 páginas, uma tese, uma elaboração. Não, é um plano simples, é um plano muito fácil de ser aplicado
tá? E é um plano que basta que a gente entenda e que tente olhar, não é, dentro dessa perspectiva, ou seja, qual é o país que a gente quer pós-pandemia e qual é o tipo de vida que a gente quer depois que acabar essa pandemia toda. Mas antes de falar sobre esse plano e esse projeto da reforma agrária que o MST defende, a gente precisa desmistificar um pouco a ideia do MST, porque o MST ele é um movimento social, como vários outros. Entretanto, por ele ter sido um movimento muito importante na nossa história, ele também foi um movimento muito atacado. Ele foi atacado pelas associações de produtores rurais, os ruralistas, como a UDR, como a própria CNA, mas ele também foi atacado pela Globo, pela Veja, por várias revistas. Então, se construiu ao longo da história várias fake news em relação ao MST, para projetar esse movimento social legítimo que vem há 30 anos lutando a favor do povo brasileiro como um movimento de terroristas, de bandidos, de baderneiros. Então vamos desmistificar essa ideia, tá? Em primeiro lugar, o MST ele é fundado por uma ala progressista da Igreja Católica. Essa ala progressista que hoje está muito bem representada no pontificado do Papa Francisco. Essa ala é conhecida como a teologia da libertação. Então o MST ele é fruto direto da teologia da libertação, da Comissão Pastoral da Terra, então da ideia de construirmos uma sociedade cristã e uma sociedade dentro dos preceitos da solidariedade de Cristo, dentro dos preceitos de que somos todos iguais e temos sim que repartir o nosso pão e repartir a nossa terra. E é a partir dessa ideia que é gerado o MST enquanto movimento social. Tem um vídeo no meu canal que eu falo um pouco sobre a história desses movimentos, inclusive da própria teologia da libertação, que eu vou também deixar aqui na descrição, que é um link que fala, que é um vídeo que fala sobre a resistência campesina. Então esse vídeo vai te dar mais argumentos, para que você entenda um pouco a história da luta pela terra no Brasil e propriamente dita a história do MST. E em segundo lugar, tá? Aí você diz, professor, mas a gente vê o MST fechando rodovia, ocupando terra, por que o MST faz isso? Bom, o MST faz isso, gente, porque no Brasil a gente teve construída uma política de reforma agrária em área de conflito. Não a pessoa que está ocupando uma terra, ela ocupa porque ela está lutando por um direito que está na Constituição. Tá? Então a reforma agrária no Brasil ela é uma lei, só que é uma lei que não é cumprida. Então no Brasil é assim, quando o pobre ocupa a terra, ele logo é chamado a polícia para tirar, vira caso de polícia. Só que quando é o rico que invade a terra, quando é o rico que invade a praia, quando é o rico que invade as áreas da marinha lá do Lago Sul de Brasília, aí ninguém faz nada, gente. Essa é a verdade. Então no Brasil a gente tem uma lei que dá o direito de se fazer uma reforma agrária, que fala de uso social da terra, tá? E não dá o direito da população rica invadir a terra. Ora, porque se o cara é rico, para que ele vai precisar de mais terra? A ideia é que o rico ele pode comprar a sua terra. Então, entretanto, a justiça não faz nada com os ricos que invadem a terra e na hora, quando é a população pobre, aí bota a polícia, trata como criminoso. Tá? Então a gente tem isso no Brasil. Então, para resumir, mais detalhes você pode encontrar nesse vídeo que a gente fala da reforma agrária, mas a ideia é o seguinte, se no Brasil tivesse efetivamente um programa de reforma agrária, não se tinha conflitos no campo, não se tinha esses conflitos relacionados à luta pela terra. Então, é por isso que a maior parte da culpa dos conflitos ele recai mesmo por essa ausência de um programa de reforma agrária que existe que no Brasil nunca existiu. E você teve ali, foi feito alguns assentamentos,
mas nunca se pensou, se efetuou um grande programa de reforma agrária, que é o programa que o Brasil precisa. Então é por isso que a gente vê que hoje, depois da pandemia, a gente tem novamente uma oportunidade histórica para fazermos esse programa de reforma agrária. Só que qual é o programa de reforma agrária que vamos fazer agora? Não é o programa de reforma agrária que era feito na década de 30, na década de 40 ou na década de 60. Aí entra o que o MST está chamando de reforma agrária popular. Bom, gente, então esse programa de reforma agrária popular, ele foi lançado inicialmente pelo MST em 2014, no seu 6º Congresso Nacional. Entretanto, por que lançar agora esse programa em meio à pandemia, 6 anos mais tarde? Bom, porque a gente entende que a hora é agora. A pandemia, ela vai trazer, ela está trazendo já um cenário econômico que é um cenário de terra arrasada, gente. A quantidade de empresas, de pequenas empresas, de negócio que estão falindo em meio à pandemia, ela não é uma brincadeira. E por que isso? Porque a gente já vinha um cenário de crise econômica do capitalismo global desde 2009. Então não é que a pandemia vai ser a causadora de todos os males. A gente até fez um vídeo sobre isso, que também mais um vídeo que eu vou deixar aí na descrição, né? Mas é entender que a economia já estava ruim, né? Já havia uma uberização da economia, já havia muita gente desempregada, as pequenas empresas já estavam funcionando com muita dificuldade, a construção civil estava muito parada também, mas a pandemia ela vai trazer várias dificuldades. Então, se a gente não pensar de formas realmente estruturantes para retomar as atividades econômicas, como é um programa de reforma agrária, a gente vai passar 20 anos para sair dessa crise, quando a gente pode sair nessa crise com muito menos tempo. Mas para isso é preciso que as pessoas se conscientizem da necessidade de se fazer uma reforma agrária e a gente cobre dos governos, todos eles estaduais, e cobre também do governo federal, para que se faça um programa de reforma agrária como alternativa à crise que todos estamos vivenciando por conta da pandemia. E esse programa, então, ele tem um foco, que é o foco principal, que é a questão realmente da terra, tá? Então a gente precisa distribuir terras nesse Brasil. A gente precisa que essa classe trabalhadora, que estava ali trabalhando de Uber, que estava ali desempregada, ela possa ter também a opção, se ela quiser, de ir para o campo, de ir plantar na sua terra. Então veja, por que é só a classe média que tem esse direito de dizer: eu quero mudar minha vida, eu vou comprar um sítio no interior e vou viver de horta orgânica e tal. Ou eu vou comprar um sítio no interior, comprar umas cabras e fazer um queijo de cabra. Eu acho válido, gente. Eu talvez até faça isso também, entendeu? Mas isso não pode ser só uma coisa de classe média. Isso não pode ser só uma coisa de vontade individual da pessoa. Isso tem que ser um programa para a classe trabalhadora, para que aquele cara que estava desempregado, foi trabalhar de Uber e agora está arruinado economicamente, se ele quiser, ele possa também mudar de vida, sabe? Então quando a gente está falando de reforma agrária, a gente está falando de nada do outro mundo, gente. A gente está falando da construção de uma sociedade melhor, sabe? E isso deve ser uma pauta de todo mundo. Se você é de esquerda, se você é de direita, se você é católico, se você é evangélico, entendeu? Então isso é uma coisa que devia unir a todos e todas. Então esse é o primeiro ponto, tá? E o segundo ponto, que eu acho que aí vem esse programa de reforma agrária, uma novidade de todos os outros programas de reforma agrária da história, é que esse programa que o MST defende, ele é um programa que foca também no modelo de produção. Ou seja, não dá mais para a gente ter uma produção que vai envenenar a terra, que vai envenenar a comida, que vai envenenar a água. Não dá mais para a gente ser tolerante com desmatamento da Amazônia e de floresta nenhuma. Então aquele modelo de agricultura, de pecuária, que o sujeito vai, bota fogo na floresta, queima tudo, desmata tudo. Gente, esse modelo não vai nos ajudar.
tá? Esse modelo pode gerar um lucro, ele é muito lucrativo e pode gerar um lucro direto ali para o produtor, entretanto ele é uma desgraça para o Brasil. Ele é uma desgraça se a gente pensar as futuras gerações desse país. Ele é uma desgraça para o povo brasileiro que a cada dia come um alimento cada dia mais envenenado, sabe? Então a gente precisa ter um outro modelo de produção, um modelo da agroecologia, um modelo que valoriza a produção local e um modelo que valorize também a produção artesanal. Então esse também é um ponto muito importante. E esse ponto ele vai servir para os acampados, para os assentados, mas ele serve também para os pequenos produtores, para os médios produtores que já estão produzindo na sua terra, tá? Só que, gente, para fazer essa mudança de mentalidade, não basta boa vontade. Então é preciso, né, que haja um programa de assistência técnica e extensão rural, é preciso que as universidades, é preciso que a Embrapa, é preciso que esses órgãos de pesquisa agropecuária e extensão rural agropecuária, elas se comprometam com esse projeto da agroecologia, tá? Porque a agroecologia ela não brota da terra de forma espontânea. As pessoas precisam ser ensinadas a produzir de forma agroecológica, como foram ensinadas no passado a produzir com veneno, tá? Então isso é uma questão também pedagógica. Além disso, gente, a gente precisa ter escolas do campo de qualidade. Ora, como é que você, por exemplo, que está em casa, que pensa em se mudar para o campo, seja através de um programa de reforma agrária, porque você faz parte da classe trabalhadora, ou seja porque você é classe média e resolveu mudar de vida. Qual é a primeira coisa que você pensa? Qual é a escola que meu filho vai estudar? Qual é a escola que minha filha vai estudar? Então a gente precisa de escolas do campo de qualidade, sabe? Mas escolas do campo com uma pedagogia adequada ao meio rural, sabe? Que fale da natureza, que ensine as crianças a plantarem com qualidade, com agroecologia, com cuidado, atenta à cultura local. Então o MST tem um excelente debate também sobre a educação do campo, que faz parte também desse programa de reforma agrária popular. E você precisa também de saúde, você precisa de cultura. Então, quando a gente está falando de fortalecer a vida no campo, a gente está falando que esse modelo de produção, que é o modelo de produção hegemônico, que a gente tem chamado de agronegócio, ele é um modelo de produção que tem gerado muita riqueza, mas que tem afastado muita gente do campo. Por quê? Porque as escolas do campo estão sendo fechadas, porque o desemprego no campo aumentou, porque a juventude do campo não tem mais oportunidade de trabalho, não tem oportunidade de cultura, não tem oportunidade de lazer. Então, esse programa que o MST defende é um programa para construir uma nova sociedade rural no Brasil. Uma sociedade que vá trabalhar a questão da produção, sim, só que uma produção ecologicamente sustentável, que vai pensar nas pessoas antes de pensar no lucro. E é assim que a gente vai desenvolver uma nação forte economicamente, mas também a gente vai desenvolver um programa para integrar o povo brasileiro numa sociedade melhor. Então isso é muito importante ser dito. Então, gente, para concluir, esse programa que o MST defende, ele não é um programa só para o MST. Ele não é um programa só para os acampados e para os assentados, mas é sim um programa para todo mundo que vive no campo e que quer transformar essa realidade e viver num mundo melhor, tá? É lógico que esse programa não vai adequar às multinacionais, né? Não vai adequar os barões da soja nem o rei do gado, tá? Mas até mesmo os médios produtores, eles podem também mudar a sua mentalidade, fazer uma produção mais sustentável. Então isso também se adequa a eles. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, esse é só um início de debate, tá? Vocês comentem aqui embaixo. Também me sigam no Instagram. Então, se tiverem alguma sugestão, coloquem aí, tá? E vamos seguir, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço.